A imaginação desfaz a prisão. Eu sinto o cheiro do vinho, no fim é o sago que me embriaga. É um porre, é uma praga. A gente corre, mas não sabe o caminho. Qual é a minha parte que eu preciso pra salvar a terra? Só quero a minha parte. Azar é teu se te passarem a perna. Não sei da minha parte, mas sei o que tu não fez devia. Não sei da minha parte, mas a tua eu queria. 11h36, retornamos, segundo bloco do Paralelo 30, dessa terça, 30 de julho. Estávamos ouvindo aí, então, a Toca S.A. com A Minha Parte. Isso mesmo, não é? olha Já decorei porque sou fã. Olha só. A Toca, que é uma banda de Porto Alegre e que tem, entre os integrantes, a Cecília Laval, que é cantora, compositora, musicista aqui de Rio Grande. 11h36, a gente está iniciando o segundo bloco e a edição do Paralelo de hoje traz o coletivo Bem Nascer com estas mulheres, doulas, a Daiane... Doula também? Doula também. E hoje a Daiane conseguiu vir pela primeira vez e que seja a primeira de muitas, tá? E tirar mais férias daí. Pois é, aí é meio complicado, mas... Eu tenho essa proposta há alguns anos já de, no mínimo, 2 férias ao ano para o trabalhador, para a trabalhadora, né? Necessário isso, né? Seria ótimo. Mas aqui, ó, a gente está como pauta principal da edição de hoje a amamentação, né? E as gurias têm aí uns tópicos que a gente vem abordando já no primeiro bloco e vamos seguir agora, gurias. A Érica tinha comentado de trazer uma informação.
A primeira coisa, assim, a gente estava falando de preparação para a amamentação, né? E eu acho que uma das primeiras coisas para a preparação é o enxoval do bebê, né? O que a gente compra pro bebê, o que a gente ganha do bebê? Ganha pro bebê, né? E um dos primeiros presentes que a gente acaba ganhando e que as pessoas acham muito bonitinho são as mamadeiras e as chupetas artificiais, né? E aí a gente precisa prestar muita atenção qual é a necessidade de utilizar esses utensílios, né? E qual a importância que tu dá para eles, né? O fato do bebê ser amamentado e mamar no peito faz com que ele aprenda a mamar de uma maneira muito específica. Ele aprenda a ter contato com aquele bico de uma maneira muito específica. No momento que tu implanta uma coisa artificial, uma coisa de borracha, plástica, mesmo que seja aquela marca maravilhosa, né? $150. Aquele enxoval que tu fez em Miami, assim. Aquilo, sim, pode interferir, principalmente nos primeiros dias, né? Principalmente nos primeiros dias. Eu sempre recomendo, assim, para as minhas doulandas que querem dar bico e tal, assim, ó, tu quer dar bico? Dá teu bico. Mas, assim, ó, espera a amamentação engrenar bem. Nos primeiros dias, primeiras pelo menos 2, 3 semanas, assim, sabe? Só para depois dar o bico, né? E outra coisa é a mamadeira, né? Às vezes, antes da apojadura, a apojadura é quando desce o leite mesmo. Antes da apojadura, a gente tem o colostro, né? Que já é o suficiente para o bebê aquele que tem recém poucos dias, né? Antes da apojadura, a mãe fica muito nervosa porque não desceu leite. O bebê tá passando fome, tá com fome. E chora. E acaba dando um leite artificial, né? Pela mamadeira. Mas é a pior coisa que pode fazer. Porque depois o sucesso da amamentação vai ser bem prejudicado, assim. Porque a mamadeira é muito fácil de tomar o leite, né? Sim. Muito fácil mamar ali. Né? E aí depois, para pegar o peito direito, né, acontece a confusão de bicos, que a gente chama. E depois, para reverter essa confusão de bicos, é bem complicado. Daí tem que tirar o bico artificial e aí passa um trabalhão lá pro bebê pegar o peito. Sim. Né? E é bem chato. E tem situações em que a Daiane deve ver bastante isso, né? Independente do tempo ali de amamentação, já que o bebê tenha, da mãe achar, eu estou produzindo menos leite. Tá, então, adiciona junto, sei lá, uma vez por dia ou tantas vezes por dia, esse leite artificial, né? O NAN, né? Que não sei se ainda é o que mais se usa, mas é o que, né? Eu lembro de eu ouvir muito. Sim. Adiciona porque o bebê, sei lá, vai perder peso ou está perdendo peso. E isso, obviamente, acarreta, né? A Bruna estava trazendo dessa facilidade da mamadeira, acarreta, sim, menos produção ainda de leite, porque o bebê não quer passar aquele trabalho. Sim. Né? É importante a gente dizer que não existe o leite fraco, né? Ele é específico daquela mãe para aquele bebê. Então, por isso, também, antigamente, tinha muitas amas de leite, né? E se trocavam, a minha cunhada amamentou fulano, né? Então, isso não se faz, porque o leite ele é específico daquela mãe para aquele bebê. E sem falar do risco também de doenças, de se passar, né? Então, o leite não é fraco porque no início é o colostro que a gente fala, como a Bruna estava dizendo, e ele tem muita glicose, ele sustenta a criança. Então, ficam com medo assim, vai ficar com fome, tá chorando, não tá, né? Não, é a adaptação do corpo da mãe até ter a apojadura, que é o que a Bruna também comentou, que pode demorar até 5 dias. Às vezes, o que acontece numa cesárea, né? Pode demorar um pouco mais, se for uma cesárea onde a mulher não passou em trabalho de parto, aí demora um pouquinho mais para a cascata de hormônios dar aquele feedback pro organismo para ele começar a produzir. Quando tu passa pelo trabalho de parto, já é um pouquinho mais rápido, porque os hormônios já estão atuando ali durante o trabalho de parto. Teu organismo já identifica e já começa, né, a prolactina e tudo. Então, não existe o leite fraco, existe a adaptação. E quanto mais o bebê sugar, mais leite vai produzir. Nossa mama não é um reservatório, ele vai produzindo conforme o bebê vai sugando. Conforme ele vai mamando, vai produzindo mais, vai sugando. Se tu introduzir algum outro alimento, ele não está mamando, está com fome, vou dar um NAN. Ou outra fórmula, ou um chazinho, tá com cólica, vou dar um chazinho. O estômago do bebê é muito pequenininho, é menos às vezes que uma bolinha de ping-pong. E o que acontece? Tu dá um alimento que não é o leite, né, materno, é um NAN, ou é um chá, ou introduz outro, tu pula uma mamada. Então, aí o que acontece? O risco do bebê perder peso, ou não ganhar, vamos dizer assim, né?
não ganhar peso. Aí começa a família, ele está perdendo peso, não está ganhando peso. Aí começa a introduzir mais vezes Outros esse não, alimentos. esse chá. Então, é uma cascata de acontecimentos. Então, a gente tem que insistir no aleitamento materno. No início, às vezes, tem mulheres que é um pouquinho mais difícil a adaptação, alguns bebês é um pouquinho mais complicado, mas é tu insistir ali. Porque é adaptação. Ninguém nasce sabendo. A gente precisa daquele período de adaptação. Tem uma coisa que as pessoas às vezes pensam que a amamentação é uma coisa Instantânea, instintiva né? e natural e, né, botou no peito e sai mamando. Sai mamando. Mas não é, né? Por isso que o preparo para a amamentação é a informação de qualidade, né? Tu saber o que tu fazer, a pega correta, né? Se precisar, tu chama uma consultora de amamentação, a tua doula que vai saber te ajudar, né? A pega correta, que sempre com os lábiozinhos voltados para fora, pegando maior parte da Boquinha areola. de peixe, que a gente chama. Isso, maior parte da areola, principalmente na parte de baixo, né, da areola. Tem as posições, a gente pode variar posições e tal, né? Então, esse preparo, né, para tu saber o que tu vai passar, tu saber que aquele tempo antes da pojadura é normal, que teu bebê pode perder até 14, 15% de peso desde o nascimento, né? E tudo bem, né? Porque ele tem reservas. Então, isso vai deixar a mãe mais tranquila, né? E a mãe ficando mais tranquila, o leite vai descer mais rápido, vai conseguir aquela adaptação mãe-bebê vai ser mais tranquila e tudo vai fluir melhor, né? Sempre pensar assim que, como tudo na maternidade, né, precisa de paciência, né? Algumas pessoas acabam sentando e amamentando e em 2 dias está tudo bem. Outras pessoas levam 20, 30, 40, 50 dias para parar de sentir dor, para parar de sentir algum incômodo, para achar uma posição correta da coluna, para não ficar, né? Porque nos primeiros dias o bebê quase mama de hora em hora, né? Então, existem... as pessoas acham assim, não, se passar de 3 dias eu vou dar o NAN, se passar de 5 dias, a gente precisa entender que não é para todo mundo tão rápido e que às vezes tu tem um sucesso na amamentação nos primeiros 4 meses, acontece algum estalinho e alguma coisa sai do controle. O que acontece nesses 4 meses muito é quando regula, né? Por causa que no início, né, a gente produz muito leite. Vaza, perde muito leite. E aí, com o passar dos meses, né, o teu corpo tende a se adaptar com a quantidade de leite que o bebê vai precisar, né? E aí vai ficar menos leite. E aí tu não vai mais vazar tanto. Ai, meu Deus, estou produzindo pouco leite. E agora? O bebê vai emagrecer e tal. Daí começa a introduzir o leite artificial. E aí é uma cascata toda, né? Daí sim tu vai ficar com pouco leite. Sim, porque vai mamar menos. Eu tinha uma colega que dizia que a mama da mãe deveria ser transparente, né? Pra gente ver que o leite tá saindo. Porque acontece isso, elas ficam muito aflitas mesmo por não estar vendo, né? E realmente tá mamando, o bebê tá se alimentando. Tu vê dia a dia, né? Que tá tendo aquele período de adaptação. Então, como a Érica falou da rede de apoio, nesse momento é muito importante, porque a mulher tem que estar tranquila, ela não pode estar ali pensando que ela tem que lavar a louça, que ela tem que lavar a roupa do bebê, ou que tem que limpar a casa, ou tem que ir no supermercado fazer compra que está acabando. Então, a rede de apoio é para isso, não é para chegar um familiar ou uma visita e ficar com o bebê. Ah, não, eu vim te ajudar, eu vou ficar com o bebê. Não, quem tem que ficar com o bebê é a mãe, para criar esse vínculo, para fortalecer a amamentação. E quem chegar, não, então hoje eu vou lavar a louça para ti. Aí chega o outro amanhã, eu vou lavar a roupa, eu vou levar na lavanderia para ti, vou buscar. Então, são essas coisas que a rede de apoio precisa estar ajudando para favorecer, né? Ótimo. O que mais aqui? As fases do leite. É legal falar também, né? Porque antigamente tinha uma coisa, tem que mamar 10 minutos de um lado, troca 10 minutos do outro, né? Sim. Hoje em dia, a gente diz que deve mamar, esvaziar uma mama, né? Para depois colocar na outra, porque tem as fases do leite, me ajuda, Érica. A primeira, né, é para matar a sede, não é? Isso, existem 3 fases do leite, né? Que é a fase do leite, que é a primeira, que é um leite mais aguadinho. Se tu for fazer a ordenha manual, tu vai perceber que é um leite aguadinho, que é um leite que tem uma função mais de matar a sede ou de ficar ali no cheirinho, digamos assim, né? Tem a fase intermediária, que é onde ela... que aquele bebê vai fazer um processo de sucção, e tem a última fase, que é o leite gordo, como a gente chama. Aquele leite é o que engorda o bebê. É aquele leite que é cheio de glicose e que é capaz... Gordura. Sim. Né? E é capaz de alimentar o bebê. E às vezes as pessoas deixam, só um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro.
várias pessoas não sentem esse esvaziamento do peito, mas tu consegue, ao longo dos dias, tu consegue perceber de, né, dar 3 vezes no mesmo peito para depois dar o outro peito, né? Depende do tamanho do peito da mulher, depende do tamanho da reserva da produção, né, do momento. Mas isso faz toda a diferença. E depois as mães percebem muito diferença dos leites conforme a criança ficou mais gripada. Se tu faz a ordenha, tu vê a cor do teu leite é completamente diferente do leite quando a criança tá super bem. Né? Isso é um dos motivos que o leite é tão perfeito, né? Se a mãe tá gripada, o leite já vai ter os anticorpos pro bebê não pegar aquela gripe, né? E se tá mais calor, muito quente, o leite vai ficar mais aguado pro bebê matar a sede, né? E ele se molda conforme a necessidade do bebê. Isso é incrível, não existe nenhum alimento que faça isso, né? E os anticorpos, né? O bebê tá ingerindo anticorpos, né? Porque no início o bebê não tem os próprios anticorpos. Não tem as vacinas, né? A recém tá começando a introduzir as vacinas, né? Só tem 2 no início, quando sai da maternidade. Então, não tem nenhuma proteção. Tudo vai se passar da mãe pro bebê pelo leite. Inclusive, as vacinas que aquela mãe tomou, né, vão passar pelo leite pro bebê. Vamos falar em sucesso de amamentação a nível de Brasil, né? A nível de Brasil, a gente tem 45 dias de sucesso de amamentação. Isso quer dizer que boa parte dos bebês só mamam até os 45 dias. Né? Isso que quer dizer. Isso é bem assustador, né? Porque um bebê, a Organização Mundial da Saúde preconiza que os bebês sejam amamentados exclusivamente, quer dizer, sem água, sem chá, sem nã, sem nada, até os 6 meses de idade. E a gente tem uma média de 45 dias. Faltam bastante tempo ainda. Falta bastante. Um mês e meio. Muito preocupante. E isso faz a diferença até em mortalidade infantil, né? Doenças que o bebê vai ter no futuro, né? Na sua vida, na sua infância, na sua vida adulta. A gente estava falando, não sei se vocês querem abordar outro tópico, a gente tem menos de 10 minutos. Mas eu lembrei da chupeta, que a gente falou um pouco no intervalo, né? Não sei se vocês querem trazer essa questão da chupeta, o quanto a chupeta pode ou não atrapalhar e influenciar. A gente falou ao vivo isso? Eu não lembro se a gente falou ao vivo. A gente falou da mamadeira, eu acho. Falamos também da mamadeira, é verdade. Mas só um fato que a gente entrou no intervalo, né? A relação do usar a chupeta e o bico artificial, o que isso causaria, né? O fato da criança se habituar com a sucção, a gente tem respostas de evidências científicas que aquelas crianças que chuparam bico por mais tempo têm mais tendência a ser fumantes no futuro. Isso. Né? Acho que isso a gente não chegou a trazer. Não, isso não. E aí a gente tem uma grande preocupação de como a gente pode reduzir os fumantes, né, do futuro com uma coisa tão simples que é a utilização da chupeta, né? E eu falo em bico artificial e talvez as pessoas não saibam exatamente o que é o bico artificial, né? O bico artificial é uma camada de silicone que tu encontra nas farmácias, que é um bico de silicone que tu coloca no teu mamilo para facilitar, né? Que teria essa ideia de facilitar Entre aspas, né? a amamentação. Só que ele também é um intermediário que deve ser usado em alguns casos muito específicos, mas isso é dado nos enxovais, né? Isso tá lá nos enxoval da lojinha tal, tá lá. Né? Tá. Como se aquilo fosse necessário para todas as mulheres. Inclusive, mulheres que têm o bico invertido, plano, podem amamentar e conseguem amamentar. Pode ser mais difícil no início, mas o próprio bebê, ele vai fazer o bico. Né? Eu ia perguntar isso porque já vi vários relatos de mães que estão prestes ali ao momento do parto. Eu não formei o bico, né? O médico diz para usar, e tem adaptadores, várias coisas que se usa para formar o bico, né? E que... Quem forma o bico é o bebê chupando, sugando. Assim como o uso de conchas, né? Tem muitas mães que tem muito fluxo no início e acabam utilizando essa concha, que é uma coisa de plástico, né? Porque tu bota dentro do bico, né? Isso pode causar mastite, né? Que é uma infecção desse tecido mamário que pode sangrar, enfim, e causar muita dor para a mãe, que ela acaba até interrompendo aquela amamentação devido àquela dor, né? Então, nada disso a gente deve usar. O máximo que a gente poderia usar é a gente faz um rolinho de fralda, que a gente diz, que faz tipo um donut com uma rosquinha, né? E aí a gente coloca na volta para proteger aquele mamilo que tá machucado, que tá sensível, assim, sensível, naqueles primeiros claro. dias, né?
também a utilização de pomadas, né? Lanolina, né? Lanolina. Isso só causa hipersensibilidade, né? Ele, é um hidratante. Mas quando a gente passa hidratante, a gente fica com a mão mais macia, né? Sim. E a ideia não é ficar com a mão com um mamilo mais macio. A gente precisa dar uma calejadinha nesse mamilo, né? A gente precisa deixar ele um pouquinho mais... resistente o que se indica é passar o próprio leite, né? Ali no mamilo que está machucado. Assim, eu recebo muitas, né, puérperas no teste do pezinho, que é entre o 3º e o 5º dia, já com a concha ou com o bico de silicone, né, na mama. Então, a gente tem que orientar muito. E é difícil, porque elas já chegam desde o hospital com isso. Já estão há 5 dias utilizando. Meu mamilo é invertido, mas tem técnica pra gente, né? Antes de colocar o bebê para mamar, para te exteriorizar o mamilo, depois o bebê vai sugar. Até tu explicar, tu leva às vezes horas ali naquele processo, né? Claro. Porque é cultural. E a cultura a gente não muda de uma hora para outra. Demora, difícil, né? Gerações, às vezes. Então, ela vai confiar mais em quem? Na mãe, na avó, na tia? Ou em eu, que ela tá me vendo pela primeira vez? Ou, né? Se ela não foi minha gestante, que não acompanhei pré-natal, foi ali só para fazer o teste do pezinho, tá me vendo a primeira vez, o que essa guria quer me dizendo? Então, é complicado, é bem delicado, tem que ter todo um jogo de cintura para chegar, para explicar, para conversar. Uma coisa importante, eu acho, né, de falar é, se tu precisar, por acaso, te bater o desespero e tu quer dar, porque tu vai dar o leite artificial, porque o bebê não tá mamando. Nunca na mamadeira, né? Nunca na mamadeira. Tu vai dar de copinho. Aquele copinho de martelinho, né? Vai dar pro bebê. E o bebê, nos primeiros dias, ele sabe tomar direitinho ali. Depois ele desaprende, né? Mas no início ele sabe. E tu vai colocar toda a boquinha dele pra dentro, né? Não é que nem a gente, assim. Bota toda a boquinha que ele vai lamber com a linguinha, que nem um cachorrinho, assim. E vai tomar direitinho aquele leite, né? Pra não ter justamente essa confusão de bicos, né? A gente tem o Hospital Amigo da Criança, né? A gente tem o HU, que é o Hospital Amigo da Criança, que ele já faz essa... Para aquelas mães que precisam introduzir algum leite que não é do peito, né? Eles já ensinam a técnica, né? Aqui a gente tem no HU o banco de leite, que é capaz de ensinar essas mães essas técnicas, a utilização de como faz o copinho. E tudo que isso. bacana. E acho que assim, a importância é sempre oferecer primeiro o leite materno e depois o complemento. Porque se tu oferece o complemento primeiro, aí mesmo que o bebê não vai pegar no peito. Então, tu coloca no peito, oferece. Deixa ele sugar for bastante. Necessário, realmente, aí ele vai mamar aquele complemento, mas não vai ser todo. Sim. E aí, depois, aos poucos, tu vai retirando ele. Conforme o teu corpo vai produzindo mais, o bebê vai sugando mais no teu e tu vai retirando depois o E complemento. tem uma outra maneira que pode fazer também, ao invés do copinho, que é a translactação, né? Relactação. A relactação. Como é isso? Tu vai colocar uma sondinha, né, no bico do peito, assim, e vai ligar num copinho ou numa mamadeira lá. Que legal. Que tem um outro leite. Ou o teu leite, se tu conseguir ordenhar. Ou a fórmula, né? E aí O o ideal bebê... seria o próprio leite. Tu conseguir ordenhar e aí, né? Mas se que às não, vezes a mulher ainda tá com, sei lá, um pouco leite, alguma coisa ainda assim. não teve a pojadura. Aí tu vai estimular o peito, né? Que é importante para produção, para maior produção, e vai matar a fome do bebê ali. Que legal. Gurias, aqui 2 minutinhos pra gente terminar. Então, a gente falou, né, no início que dia 1º, né, de agosto, começa a Semana Mundial da Amamentação. E com isso a gente está organizando entre nós, a FURG e um outro grupo, né, da gente ter um mamaço aqui em Rio Grande, né, onde a gente vai tentar reunir todas as mulheres que têm interesse, mulheres, famílias, afins, em algum lugar público, provavelmente, né, a gente ainda não conseguiu ainda organizar todos a situação, mas provavelmente neste sábado à tarde a gente vai fazer esse mamaço, né? A gente peça para que procure nossas redes sociais que a gente vai estar com esse evento, né? E para nos achar é pelo Instagram, é @Coletivo Bem Nascer, e pelo Facebook é Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado. Que ótimo, gurias. Bom, a gente agradece a presença da Daiane, né? Obrigada. E faz votos Espero que eu consiga voltar. Queremos sim, sempre que possível. Sim. Tá? E agradecendo essa parceria mensal aí com as gurias.
né, sempre enriquecendo muito aqui a linha editorial do Paralelo. Tá? É um prazer. Nosso muito agradecimento. obrigada pelo espaço mais uma vez. E lembrando que essa edição do Paralelo vai reprisar hoje às 11 horas da noite no canal 15 da NET e também através da internet. O site da universidade tem ali o link de transmissão do nosso streaming da TV, é www.furg.br. E amanhã, às 11 horas da manhã, a gente está de volta ao vivo. Até lá.